muito clara e óbvia, que ele está nos aprofundando, que ele está nos amadurecendo em todos os sentidos. E hoje eu vou compartilhar uma mensagem com vocês, que é o mandato de Jesus, da série A Igreja que Jesus Sonhou, que a gente vai iniciar hoje. Então, nós estamos num ano que nós vamos passar por um ano político, né? Um ano que mandatos serão inaugurados, outros serão, encerrados. E Jesus, ele teve um mandato nessa terra, e ele compartilhou esse mandato com cada um de nós, um ofício, né? E nós vemos que Jesus, ele idealizou algo, e até hoje ele tem um padrão. A igreja que Jesus sonhou, a gente podia mudar o título dessa série de mensagem para a noiva que Jesus sonhou, né? Igual, por exemplo, esse dia eu estava conversando com o Pedro, né, sobre a esposa, né? Ele falou, mas ele pensando, falou, rapaz, eu quero que a minha esposa não conversa muito. Eu falei, cara, então você vai ter que rever esse pensamento seu, que as mulheres gostam de conversar. Aí eu estava conversando com ele, ele falou, tem alguns critérios que não tem como você negociar, vai dar uma melhorada, adaptada, mas assim, você pode idealizar e sonhar algo, né? Pode sonhar algo nesse dia, mas tem coisa que não tem como, coisa que o homem ele tem que adaptar. Mas nós vemos que Jesus, na sua palavra, ele idealizou ali, tem os requisitos da sua noiva, da igreja que ele sonhou, da igreja que ele estabeleceu, com requisitos de prevalecer diante das portas dos infernos, que ele se levantaria contra ela. Não é isso? A palavra do Senhor que é as portas dos infernos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas que igreja é essa? É a igreja que Jesus sonhou, a igreja que Jesus estabeleceu alguns requisitos para que essa igreja avance. E é muito forte, porque nós queremos deixar muito bem claro isso, que a igreja que nós queremos ser é a igreja que Jesus sonhou, porque quando Jesus olhar para nós, ele vai ver em nós uma noiva adornada, preparada para encontrar com ele, amém? Mateus 28, no capítulo 18 a 20, é um texto muito conhecido, fala que Jesus, aproximando-lo, falou, dizendo, toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Por que Jesus recebeu essa autoridade? Para poder munir os seus discípulos com uma grande comissão, com a missão. E Jesus declara para eles, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E versículo 20, esse versículo 20 aqui é o meu preferido, a parte final. A parte B diz assim, depois que nós cumprimos o mandato de Cristo, nós temos um benefício, que é, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Glória a Deus. Irmãos, então eu e você, nós temos uma ordem a seguir, e nós como igreja, nós temos uma ordem a seguir. Estou com sede. Glória a Deus. É muito forte, sabe por quê, irmãos? A maioria das pessoas vê o cristianismo como uma crença apenas. Eu creio, eu tenho uma crença, mas o apóstolo Tiago, ele diz uma coisa a respeito da fé, a respeito dessa crença, que uma fé sem obras, ela é morta. Ou seja, uma fé sem obediência é uma fé vazia. E obviamente, Jesus, ele estabeleceu o que é ser um cristão, o que é ser um discípulo dele. E ser um crente hoje não é apenas ter uma religião, ter ali uma crença, mas ter uma missão. Fala comigo, missão. Então, ser um crente hoje é ter uma missão, é ser um missionário. Glória a Deus. É ter uma missão. Nós temos uma missão. Glória a Deus. E esse contexto aqui, muito próximo, antes de Jesus subir ao céu,
ele declara essas palavras com autoridade, com poder. Ele deixa não apenas um pedido, uma sugestão, olha, eu acho, você poderia escolher entre isso e aquilo. Não, ele não fez isso. Ele apontou um caminho muito claro, muito óbvio, que é uma doutrina regular, todos os pastores, todas as igrejas sérias, que você pedir para o pastor interpretar isso aqui, ele vai falar claramente para você que isso é inegociável, isso é um mandamento, isso aqui é uma ordenança de Cristo, todos nós temos que fazer. Todos nós temos que fazer, ser participante disso. Que é ir por todo mundo, pregar o evangelho, batizando, ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado. É isso que nós precisamos fazer. E essa autoridade que Cristo tem, ela capacita cada um de nós. A autoridade de Cristo, ela nos capacita a cumprir essa missão, porque Ele partilha de nós, Ele está conosco. Não é apenas, não, eu vou te dar eu vou fazer algo para você aí, e você vai seguir sozinho, não. Nesse negócio de férias, né, meu sobrinho estava aí, foi embora hoje, Benjamin, e estava ele, né, o Benjamin, ele tem quantos anos, amor? 8, né? 8, falei, meu Deus do céu, 8 anos o menino, rapaz, mas, e aí aquele menino tem energia, eu falo, será que quando eu era criança eu era assim, Jesus? Pelo jeito que o povo fala, eu acho que eu era, né, eu falo, misericórdia, tenha piedade, né, o menino é acelerado, ligado nos 220, e a gente foi assistir um filme. Falei, não, vou arrumar um jeito de sossegar esse menino. Olha, gente, se eu falar a verdade para vocês, eu acho que nessa semana eu assisti mais filme que eu assisti o ano de 2025 inteirinho. Porque quem me conhece sabe, eu não sou muito de assistir filme, eu gosto de dormir, né? Eu coloco o filme lá, é igual sonífero. Não assisto muito filme, não. E aí, nessa semana, então, Giovana, eu assisti mais filme que o meu ano de 2025 inteirinho. Eu assisti uns 4, 5 filmes. E aí teve um filme interessante lá de batalha de um exército americano. E aí o que estava na liderança daquela equipe ali, que invadiu ia concluir uma missão, eles receberam uma missão da presidência ali dos Estados Unidos, e eles precisavam cumprir aquela missão, e o líder ali que estava coordenando ali aquela equipe, num dado momento, ele teve que, segundo uma estratégia, ele tinha que ficar no meio para atirar contra alguns soldados, e aí todos os seus liderados falaram, não, mas eu vou com você, não, você não pode ir assim sozinho. Ele vira e fala para eles, não, o líder não é só aquele que manda, mas é aquele que vai na frente, é aquele que está junto com vocês na hora da batalha, é aquele que está lado a lado com vocês. A mesma coisa, irmãos, é nós, quando nós nos alistamos no exército de Cristo, Ele jamais nos abandona, Ele é nosso general de guerra, é aquele que está na frente da batalha, é aquele que vai adiante de nós. Nós entramos numa luta, nós entramos numa missão que já está vencida, na certeza do sucesso. Obviamente tem dificuldade, tem as baixas, mas nós temos a convicção de que Cristo está conosco, que Cristo está conosco, tão forte que essa missão, nós não vamos em nosso nome, é igual, por exemplo, se você está representando ali o exército americano, você falou exército americano, você já imagina, né? Toda aquela estrutura que tem por trás de um país muito bem estruturado, a maior potência do mundo, tal, você já imagina o que tem por trás desse exército, a autoridade que eles têm. A mesma forma é quando nós exercemos a missão de Cristo. O que está por trás de nós, o que está em nós é muito maior do que a missão que nós estamos cumprindo. Porque nós avançamos não em nome da Pedras Vivas, que é uma igreja, Senhor, que está começando, que está aqui, precisa até de um piso, não tem nem condição para isso, está, né, mais ou menos, não. Nós estamos servindo um Deus que é todo poderoso, que tem todo recurso, que tudo pode fazer. É esse que nós estamos servindo. Então, irmãos, não é em nome do pastor Zilbo, não é em seu nome, nós vamos em nome de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E essa missão a qual o Senhor nos deu, ela não depende do cenário político, cultural, não depende de nada disso, depende de quem governa é Cristo. Então, irmãos, quando nós entendemos, isso é muito forte, eu e você precisamos entender isso, quando nós entendemos quem nos envia, quando nós entendemos quem está nos enviando, nós perdemos todo o medo. Nós perdemos todo o medo. Você pode perceber, as pessoas mais ousadas que tem, é porque ela confia muito em Cristo.
As pessoas mais ousadas falam, nossa, pessoa ousada, não porque essa pessoa tem apenas uma característica forte, ela tem uma personalidade mais forte, não, é porque ela confia muito no Deus que ela está servindo. Então eu e você precisamos confiar que o Senhor nos enviou para uma missão. Hoje nós apresentamos aqui o Luiz e a Aimee, talvez ele pode até se questionar, Senhor, qual que é a minha missão? A missão estava no braço dele aqui hoje, ele já tem uma missão gigantesca pela frente, de encaminhar a Helena nos caminhos do Senhor. Talvez seria uma das maiores missões que uma pessoa pode ter, né? A palavra fala que um filho, ele é uma flecha na mão do valente, ele é uma flecha na mão do valente, que tem que ser lançado muito forte, muito mais longe do que o pai. Então, se você já tem um filho, já tem uma missão grande, você já tem uma missão, se você tem 2, né? Glória a Deus. Tem uns aqui na igreja que tem 5, né? Tem já? Deve ter, né? Glória a Deus. Então, irmãos, você, oi? Maria Gutierrez, né, Maria? Tem 6, né? Glória a Deus, faz mais um. Ei, irmãos, depois que casar então, né, vai aumentar para 10, glória a Deus. Para quem não sabe, Maria Gutierrez vai casar já mês que vem, né? Glória a Deus, hein? Então vai aumentar a sua missão, vai aumentar já. Então, irmãos, nós temos uma missão de levar o evangelho, de pregar, de discipular, de ensinar, independente do grau que nós temos de conhecimento, nós temos algo para partilhar com alguém. Nós temos algo a compartilhar com alguém. E essa autoridade de Cristo, a autoridade do nosso Senhor, sustenta essa expansão da igreja. É isso que dá base para a igreja crescer, porque a missão que nós vamos exercer é onde o Senhor nos colocou, no trabalho onde você está, os seus vizinhos, os seus filhos, o ambiente onde você está inserido. Você é um missionário, você está cumprindo essa missão todo o tempo. Porque essa missão, ela define o que é a igreja. Porque já pensou, se nós fechamos essa porta dessa igreja aqui, falar, não, tá bom, a igreja assim, beleza, né? Vamos, daqui a pouco acabou a igreja. Morreu, não evangelizou, né? Acabou. Não, mas o que sustenta essa visão é que nós vamos fazer discípulos. E esses discípulos vão fazer outros discípulos. Aleluia. Então, o ponto central aqui não é ir, não é batizar, não é ensinar. É fazer discípulos. O verbo central aqui é fazer discípulos. E aí é onde entra a parte mais difícil. Vamos ao exemplo aqui do Luiz da Aimee, que apresentaram aqui a Helena. O que é mais fácil? Você criar um filho ou você ensinar um filho no caminho do Senhor? Porque criar, falar, eu crio um animal, que você dá comida para ele, você vai criando, né? Vai alimentando e tal. Tem gente que pensa que criar filho é igual criar um animal. Não é verdade? Eu vou criar ele ali, vai com a avó, vai com a tia, vai indo, vai para a escola, não sei o quê, e na hora que chega no final de semana, a babá que cuida, né? O que ele está fazendo? Ele está criando, está ali, criando. Está igual criando como se fosse um ser vivo qualquer. Mas, o pai, ele já tem uma missão, que é ensinar o filho no caminho, discipular, é uma relação de discipulado. Por que hoje, irmãos, a igreja ela padece nessa frente? Porque poucos têm disposição para discipular. Talvez você tenha até disposição para convidar alguém para vir na igreja. Aí você convida. Aí beleza, vamos lá. Vou convidar o meu irmão Ítalo aqui para vir na igreja. Vem cá, Ítalo, você vai vir na igreja. O Ítalo veio aqui no culto, aceitou Jesus, veio aqui na frente. Hoje eu vou vir até na frente com ele, né? Vou ajudar ele, porque às vezes você nem vai na frente, né? O irmão aceita Jesus, você fica bem ali, né? Olhou lá, aceitou Jesus, mas hoje eu vou vir aqui na frente. Oi, você aceitou Jesus, glória a Deus, Ítalo, amém. Você é crente, beleza, agora aqui, ó, o Eric vai cuidar de você, tá bom? Amém? Glória a Deus. O Eric vai cuidar de você, tá bom, irmão? Porque, irmão, a pessoa vir aqui à frente e reconhecer Jesus é o início da jornada. A palavra do Senhor fala que é melhor o fim do que o começo. Ele está iniciando aqui, e aí é onde a igreja, e isso não só aqui a Pedras Vivas, mas é comum em toda a igreja, é uma excelente mãe no sentido de gerar, mas é muito fraco no sentido de cuidar. Então,
quantos de nós tem disposição para abrir mão do nosso tempo, de um dia, ligar por irmão, perguntar para ele o que ele está precisando, orar por ele, ou de repente você está orando por esse irmão e o Senhor vai te revelar algo. Quantos aqui já recebeu uma ligação da pastora, fala, olha, Deus, de um recadinho de Deus aí. Quantos já recebeu essa ligação? E quantas vezes você já ligou para alguém para dar um recadinho de Deus? Por quê? Porque você não ora por ninguém. Então não tem como você ligar para alguém, você não ora por ele. Deus não vai te falar nada. Agora, se você está ali se colocando na brecha pela vida de alguém, orando por alguém, obviamente Deus ele pode revelar algumas coisas para você, e você pode ser um canal de bênção para instruir essa pessoa. Então, irmãos, o discipulado é um caminho que eu e você precisamos, que nós, como fazendo parte do corpo de Cristo, nós precisamos entender e desfrutar e fazer isso de uma forma muito intencional. Uma forma muito intencional. Nós precisamos, não, irmãos, não apenas se preocupar se essa pessoa se converteu ou não, mas se essa pessoa virou realmente um discípulo. Se essa pessoa que se converteu agora ela quer converter a outros. Porque alguém que aprende, o que acontece quando alguém aprende? Ele vai reproduzir. Não é assim? Quando você aprende, você vai reproduzir. E é muito forte, e é o que o Senhor me constrangeu, tem constrangido a gente nesse tempo, a gente tem conversado entre liderança, porque uma igreja saudável, a gente fala muito sobre isso, não é uma igreja cheia de pessoas convertidas, mas é uma igreja cheia de discípulos. É uma igreja cheia de discípulos. Porque esse dia eu estava vendo um pastor que eu admiro, tive a oportunidade de conhecer, ele num culto na igreja dele com 1.500 pessoas, ele falou, olha, é triste a gente chegar no estado que a gente chegou como igreja, de ter uma igreja cheia de pessoas vazias. E essa responsabilidade, irmãos, não é apenas dos pastores, dos líderes, não. Esse mandamento, o mandato de Jesus, ele é para você, ele é para nós. Nós fazemos parte disso. Tem ainda em Marcos, capítulo 16, versículo 15, coloca aí por gentileza. Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda. E disse-lhes, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Isso é para nós. E nós fomos enviados, assim como Cristo foi. Jesus mesmo diz, né, que no envio, né, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Então nós, irmãos, todo cristão, ele é um discípulo em formação e um discipulador em potencial. O fato é, quem que nós estamos transmitindo a Cristo? Quem que nós estamos transmitindo a Cristo? Quem que eu posso transmitir a Cristo de uma maneira dessa pessoa poder receber algo? E existe um processo, e fica muito bem claro aqui esse processo, né? Se a gente poder ler aí o versículo 19, por gentileza, desse mesmo texto, Mateus 18, 19. Mateus 18, 19. Então, um processo muito claro, muito bem definido, que é 28, né? Falei 18, é 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, primeiro nós vamos, né? Fazer discípulos. Nós vamos fazer como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, 20, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, irmão, se você for ler os evangelhos, quantas coisas que Jesus ordenou aos seus discípulos? Ele está falando para os discípulos, e ele está falando para mim e para você. Tudo isso que eu ordenei para você, você não vai simplesmente falar para ele, ó, está aqui a Bíblia, agora você vai ser um discípulo. Não.
Você vai pegar esse irmão e no momento que você vê ele mentindo, no momento que você vê ele faltando com a verdade, no momento que você vê ele com o seu ego muito elevado, você vai recorrer a alguns textos, porque você tem isso no seu coração, você já conhece o que Jesus mandou, e você vai começar a discipular essa pessoa. Fala, irmão, não, mas não dá, para mim está muito pesado. Não, mas a palavra do Senhor fala, o que Jesus diz? Toma de mim o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas você não sabe, não, o que você tem que fazer? Você precisa negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Foi isso que Jesus ordenou. Ele ordenou essas coisas. Então, quando nós vamos conhecendo a vontade do Senhor, quando nós vamos entendendo que existe um processo, nós começamos a desfrutar disso também na nossa vida, e nós começamos a crescer. E nós já vemos que discipulado, ele não é um evento, ele é um processo, ou seja, é coisas que vai demorar dias, anos, meses, entende? Eu, por exemplo, participo de um processo de discipulado de pastores, já estão no grupo já há 2 anos, e para que isso tenha um resultado na minha vida, isso acontece toda semana, e às vezes, uma vez por mês, algum evento específico. Eu fui lá em Tangará, encontrei um dos nossos grupos, porque como cada pastor está numa cidade, a gente participa online, mas a gente faz encontros também durante o ano, presencialmente, porque a gente entende que isso vai nos conduzir a um amadurecimento, a um crescimento espiritual. Não tem como eu transmitir algo para alguém que eu não tenho. Entende, irmão? Quando você se colocar à disposição de discipular alguém, automaticamente você está colocando também num lugar de desconforto, que você vai precisar crescer. Você vai precisar crescer, você vai ter que orar por essa pessoa, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que crescer mais. E pode ter certeza, irmão, o inimigo, ele quer que você faça tudo dentro da igreja. Ele quer que você cante, ele quer que você pregue, ele até te ajuda. Você, de uma certa forma, tem um talento para você pregar, cantar, pular, mexer na câmera, fazer muitas coisas, limpar a igreja. O inimigo, ele pode até te incentivar e ajudar você a fazer isso, de uma certa forma. Mas quando você se colocar na disposição de discipular alguém, aí você vai encontrar resistência. Porque é aí onde mora a transformação. Porque para cantar, talvez, tocar aqui um instrumento, talvez dependa só do meu talento. Mas para discipular alguém, você vai precisar da autoridade de Cristo. Você vai precisar da presença de Deus na sua vida. Nós vamos precisar da presença de Deus, porque senão se torna algo insustentável, nós não vamos suportar. E quando nós estamos ali, e nesse processo de discipulado ali, quando fala, vamos discipulando, né? Vai para todo mundo discipulando. Quando fala batizar, a gente está falando de uma nova identidade. Não tem como discipular alguém que não quer ser batizado, ou não foi batizado. Essa pessoa precisa entender que ela tem uma nova identidade em Cristo. Ele morreu para a velha vida e ele nasceu agora uma nova pessoa, então ele entende que ele não é mais desse mundo, ele é de Cristo, então ele já está em obediência ao mandamento do Senhor. Inclusive, o próprio batismo é uma ordenança dessa que Cristo falou, que nós temos que compartilhar, que às vezes a gente ignora. Pessoas que a gente conhece, que às vezes até frequenta a igreja, mas ainda não batizou, e está tudo bem para ele. Mas isso é uma ordenança, é um mandato de Cristo, é um mandamento. É um mandamento, não é uma coisa institucional, denominacional da igreja, simplesmente não, é um mandamento do Senhor. E é muito forte que o discípulo, ele se torna como o mestre, né? Se puder colocar aí Lucas 6, versículo 40. Lucas 6, versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Irmãos, uma característica de uma igreja não saudável é manter as pessoas na ignorância. Eles não querem que você cresça, porque se você cresce, você não vai ser tão manipulado como eles querem. Então, se você quer identificar uma igreja que não é saudável, eles não querem que você cresça em nada. Eles querem que você fique apenas no que o conhecimento que eles dão para você ali, muito limitado em algumas certas coisas. E eles interdem você com muitas atividades, muitas coisas, e você tem pouco espaço para crescer.
Por exemplo, nós mudamos a agenda da igreja, da questão da oração, que vai ser agora uma semana só no mês. Isso não foi apenas na nossa cabeça, isso foi com base em oração e um direcionamento de Deus, para que durante essas outras 3 semanas do mês, a gente vai estar o quê? Se reunindo em discipulado, se reunindo ali em grupo caseiro, orando um pelos outros. A gente quer criar como igreja um mecanismo para que a gente invista na transformação das pessoas. Que é isso que o Senhor quer. Porque se não tiver um processo muito claro, vai ter só superficialidade. E essa promessa de Cristo, ela sustenta essa missão. Porque essa promessa que Cristo nos deu de estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, sustenta essa missão, irmão, porque nós estamos fazendo algo que o Senhor está conosco. Isso é maravilhoso. E é tão forte que nós vemos aqui que Cristo ele não prometeu facilidade nesse processo. Já fica muito bem claro para mim e para você. Ele não prometeu facilidade, mas ele prometeu uma coisa que pode facilitar para todo mundo, que é a presença dele. Isso basta. Tem dificuldade, mas se Cristo está com a gente vai vencer. A gente vai romper. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A missão ela é grande, mas nós não estamos sozinhos. Muito forte isso, porque a presença do Espírito Santo, a presença de Deus está conosco. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8, por gentileza. A gente já está caminhando para o final. Esse é um texto muito conhecido, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Nós recebemos o poder de Deus, para quê? Com o propósito de sermos testemunha dEle. Então, irmão, todo o processo que você está passando na sua vida, não é apenas como um capricho de Deus de ver você sofrer, não. Você é uma testemunha viva do Senhor nessa terra. O Senhor quer usar a sua história, o Senhor quer usar a sua vida para poder levar o Evangelho, essa transformação, o poder dEle para outras pessoas. Então, irmãos, nós precisamos ser uma igreja viva, que experimenta esse poder de Deus e transmite ele para as pessoas. Se você quiser colocar sobre os pés, a gente vai fazer uma oração. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. E você pedisse para o Senhor, fala: Senhor, eu quero aceitar o mandato do Senhor para a minha vida. Eu quero aceitar essa missão. No lugar para o qual o Senhor me plantou, Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero, Senhor, fazer a diferença. Eu quero, Senhor, poder ser um instrumento de transformação. Eu quero, Pai, poder transmitir, Pai, com o poder, testemunhar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, louvar o Teu nome, porque o Senhor é bom, infinita a Tua misericórdia. Porque o mandato de Jesus para nós nesse ano 2026 é uma estaca que nós precisamos firmar. Esse mandato de Jesus, essa mensagem está nos apontando para aquilo que nós precisamos ser como igreja, uma igreja discipuladora, uma igreja que cuida das pessoas, uma igreja que ama as pessoas, uma igreja que segura na mão do seu irmão, não como um exército que quando alguém é ferido, deixa ele morrer, não, nós vamos lá, ajudamos, nós vamos lá e lutamos, oramos, choramos. Se nós tirarmos o mandato de Jesus para a igreja perde o rumo. Então, irmãos, uma coisa muito clara para nós desse ano, 2026, é o ano de nós nos envolvermos no discipulado. É o ano de nós fazermos menos atividades, menos culto e mais vidas transformadas. É o ano de nós nos doarmos mais pelos nossos irmãos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, como a igreja do Senhor, nós queremos nos comprometer contigo.
Nós queremos nos comprometer contigo, Senhor, que nós iremos fazer a tua vontade, que nós iremos sim obedecer o Senhor em tudo, Pai.